recente e pioneiro levado a cabo no Grande Porto concluiu que 80% das crianças e jovens em idade escolar têm dificuldades de aprendizagem. Ao meu lado tenho já um painel de convidadas que nos vai ajudar a perceber esta situação e explicar como é que nós podemos lidar com estas questões. Tenho a Maria Amélia Dias Martins, que é psicopedagoga. Olá, Maria Amélia, muito boa tarde e bem-vinda. A Ariana Cosme, professora universitária do Porto. Olá, Ariana, bem-vinda também. E a Eduarda Melo Cabrita. Olá, Eduarda, boa tarde. Que, além de ser mãe de um jovem com dislexia, é presidente da Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Grande título, grande título. Mas eu vou começar aqui pela Maria Amélia, que foi, no fundo, a mulher que, e porque está há muitos anos ligada ao ensino e também à investigação, percebeu que em Portugal nós sabíamos pouco destas questões. É verdade. É verdade. Então, continua. Ora bom, as dificuldades de aprendizagem conduzem a insucesso. E essas questões são algo que nunca se sabe muito bem qual foi a origem. Nunca sabemos se efetivamente elas são específicas ou se por simplesmente são uma desmetodologia, aquilo que nós chamamos de desmetodologia, que é quando há algum tipo de método utilizado, seja ele da forma de comportamento, de relação ou até mesmo um método de aprendizagem e de ensino na escola, não foi o mais adequado àquela criança. Portanto, por outro lado, temos também questões emocionais que podem estar associadas. E há muita necessidade de se saber exatamente onde é que param as águas. Os professores levantam questões e dizem aos pais: o menino precisa estudar mais, ele não estuda, ou eles estão preguiçosos, dizem os pais, o irmão até era melhor, tenho lá o meu neto, coitadinho, não é igual aos primos, e que a verdade é que não se sabe muito bem se isto não será única, exclusivamente uma questão muito mais específica, as tais dificuldades de aprendizagem específicas, onde se enquadra a dislexia. Com as recentes modificações, recentes não são tão recentes assim, que se têm ocorrido na escola, tem havido menos respostas da educação para alunos que não têm aprendizagens tão, e situações de aprendizagem tão difíceis, digamos assim, tão gritantes quanto seja a deficiência. E nessa altura nós estamos a ser confrontados diariamente ao nível da clipêutica, obviamente que isto tudo decorre de um rastreio de dislexia que estamos a desenvolver na clipêutica. Que é uma clínica onde trabalha? Que é exatamente a clínica psicoterapêutica onde eu sou coordenadora técnica e que resolvemos dar resposta às inúmeras pessoas que nos solicitavam no sentido de saber o que é que se passa. É mesmo preguiça ou é dislexia? E resolvemos, a título mais pessoal nosso e de forma gratuita, praticamente, são 3 euros que revertem para acreditar, fizemos um rastreio no dia 24 de julho e vamos fazer outro no próximo dia 20 de outubro. Agora, eu queria perceber uma coisa, Maria Amélia. Primeiro, e isto tem muito a ver também com a sua experiência, normalmente nós pais, eu digo, como sabem, tenho crianças pequenas, nós pais, que atitude é que nós temos quando percebemos que o nosso filho não está propriamente a ter os resultados, eu vou dizer que ambicionamos, não sei se é os que eles ambicionam, mas que nós ambicionamos. Qual é por norma a atitude dos pais? Preocupam-se logo, são interventivos logo no primeiro período? Ora bom, os pais, de uma forma geral, no primeiro período ralham. Não é? Ralham, preocupámos-nos, estuda, tu não estudaste nada, tens de estar atento, etc. No segundo período começam normalmente a perguntar, mas afinal, o que é que se passa aqui? Porquê é que ele não está a saber? Se calhar não está a conseguir. O melhor é meter-lhe uma explicação. Normalmente, quando são os anos mais adiante, metemos uma explicação. No terceiro período, quando a explicação às vezes já não funciona e se calhar às vezes até já no fim do ano, é que as pessoas se apercebem que se calhar a coisa não é bem assim, então vão procurar ajuda ou do diretor de turma ou do professor de ensino regular e infelizmente muito tardiamente vão procurar ajuda especializada. Então qual é o seu conselho? Vamos lá. O meu conselho seria pura e simplesmente quando uma criança, seja adolescente, seja uma criança na idade escolar, passa um período inteiro em que não adquiriu minimamente as aprendizagens que lhe serão pedidas na escola, ou quando ao fim de um ano ainda não adquiriu a aprendizagem no primeiro ciclo,
vão procurar uma ajuda especializada, ou seja, vão perguntar ao professor de Educação Especial ou pedir ao diretor de turma que peça ao professor de Educação Especial para fazer uma verificação se não estará presente uma dificuldade específica de aprendizagem. De outra forma, vão procurar uma ajuda especializada com técnicos especializados para fazerem um rastreio ou uma avaliação para saber se efetivamente tem uma dislexia, uma dificuldade específica de aprendizagem, que podem ser desde desortografia, descalculia, disgrafia, há imensas, percepção, atenção... Traduza já 2, 3 destas por miúdos. Para algumas pessoas que lá em casa estão a ouvir, pois, não sabem o quê. Então, tem razão. Maria Amélia, uma dislexia é uma criança que... Não lê, tem dificuldade de ler. Tem dificuldade de ler. De ler. Pronto. Dificuldade de ler, essa dificuldade pode ocorrer por diferentes formas, mas se for dislexia, tem questões neurológicas e eventualmente genéticas que lhe estão associadas. Logo, é necessário intervir de outra forma. Muito bem. Depois? A descalculia é uma dificuldade de cálculo. Números, cálculos, saber a tabuada, fazer contas, raciocinar para compreender uma operação fácil, não é? A desortografia é a dificuldade em escrever, nomeadamente a escrita de palavras, a troca de letras, a troca de sílabas, a troca de palavras na frase, a construção frásica, a construção de um texto e a sequência dele, a sequencialização das ideias. Mas desculpe interromper, essa dificuldade é só na escrita, ou seja, poderá ser uma criança que na leitura o faz tranquilamente, mas quando tem que passar para o ato de escrever é que sente as dificuldades? Pode ser, ou podem estar todos juntos. Ou pode ter dislexia e desortografia e descalculia. Ou pode ter só uma delas ou ser ou duas. Como pode ter uma quarta, que é a disgrafia. Aquilo que normalmente os professores se queixam que os meninos têm uma letra feia. Algumas vezes a letra é tão feia que é quase ilegível. E isto também exige uma verificação do que é que se passa, porque isto normalmente exige quase uma necessidade de terapia ocupacional, normalmente, não é? Isto é muito curioso. Eu, aliás, pedi-lhe, Maria Amélia, sei que de uma forma muito sucinta, que explicasse algumas delas, porque eu tenho a certeza que lá em casa muitos serão os pais, os avós, os professores, os educadores, que se calhar estão a parar para pensar, mas afinal aquele menino, mas afinal o meu neto, e eu a implicar e achar que o garoto era preguiçoso, e isto convém mudar. Deixe-me perguntar aqui à Ariana o seguinte. Ariana, os números são... preocupantes, vamos dizer assim, ou seja, o número de crianças com dificuldades que depois acabam por se traduzir neste insucesso escolar são muito elevados. Eu pergunto, o que é que vai acontecer no futuro? Os números são de verdade muito preocupantes. Se nós pensarmos que atrás de cada um destes números está uma criança que sofre de mal-estar, que tem problemas de autoestima, que tem problemas de insegurança e que não se sente realizado na escola. A escola é obrigatória e, portanto, imagino como as coisas se transformaram nos últimos 30 anos. É obrigatório estar lá e estar lá para não ser bem-sucedido seria uma perversão do sistema. Não é? De verdade, a questão da alfabetização e da leitura são questões chaves. Alfabetizar na idade certa é a condição para o sucesso escolar. Quando uma criança se arrasta ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano sem dominar o mecanismo da leitura, ela com dificuldade entra no resto do currículo. Depois há a expressão que os pais sentem, há a expressão nas outras disciplinas, em História, Ciências, Matemática, quando a maior parte das vezes o que está a ocorrer é uma dificuldade de leitura e de compreensão do lido. Ou seja, é a base. Se a base não funciona, tudo o resto fica comprometido, não é? A leitura é o grande instrumento de acesso ao currículo. Claro. Ao currículo, portanto, não são os conteúdos, os conceitos de história que são inacessíveis, não são os conceitos da físico-química ou da matemática. É um problema de compreensão do que está a ocorrer na sala. Nós estamos, neste momento, em Portugal, com a primeira geração longamente escolarizada. Portanto, estamos a falar de meninos, de uma fatia muito significativa de meninos, que têm os pais menos escolarizados ainda que eles. E os avós, pela ordem natural da história, desta história que não nos orgulhamos, de que não nos orgulhamos, estamos a falar de uma relação recente com a escola. Mas todos os pais, mesmo os menos escolarizados, são fatores importantíssimos no apoio, na supressão destas dificuldades e principalmente nestes ultrapassar da descrença de que se é capaz. Uma das coisas mais dolorosas da escola é ser-se vítima alguns autores chamam-lhe o síndrome do desânimo aprendido. Uma das coisas mais dolorosas é andar na escola a aprender-se de que não se é capaz. Portanto, haver uma mentalização de que há uma incapacidade, que não se consegue, ao não é? longo dos anos, o que a criança aprende é que não é capaz. Vai ficando para trás, vai sendo a última. A dada altura é o que vai sendo menos vezes. A Maria Amélia, em conversa, as duas falamos, é a criança que nunca vai ao quadro.
Ou a criança que nunca é chamada ao quadro pelos bons motivos. Portanto, é uma criança que acaba por ficar esquecida pela velocidade mais baixa que tem em relação aos amigos. Se pensarmos que por trás de cada número há uma criança destas, se os números são assustadores e acho que exige de todos nós uma capacidade de intervirmos mais rapidamente. Ou seja, agora que temos estas informações, de encontrar, obviamente, soluções para que estas crianças tenham igualdade de oportunidades. Já vou ouvir a Eduarda, até porque a Eduarda, para além de pertencer à associação, como há pouco já disse, ela é mãe de um jovem, e de um jovem com dislexia. Ela sabe, viveu a realidade de querer ajudar o filho e de procurar portas que hoje ela sabe indicar a outros pais, o que quer dizer que neste aspecto está mais tranquila. Já vamos falar com a Eduarda. Vou só lembrar aqui todos os nossos espectadores em relação às nossas estrelas da tarde. Esteja aí bem atento, porque já sabe que durante este programa chegará o momento em que eu vou falar consigo. É uma conversa só a dois ou a duas, depende de quem estiver ao telefone, e uma conversa sempre para lhe dar boas notícias. Não estou cá para outra coisa, senão para lhe transmitir boas notícias. Há quem às vezes com o nervosismo, eu não sei se deixam cair o telefone, às vezes até me dá a sensação que sim, não é, meninas? Quando eu fico pendurada na linha telefónica ali à espera, é com os nervos. Depois a pessoa não responde a nada como queria responder. Mesmo assim, tem todas as razões para ficar tranquilo, porque só por estar desse lado já vai receber os seus 1000 euros. Ninguém lhes vai tirar. Isso é uma tranquilidade. Só tem então de marcar o nosso número 760 100 760. Número este que vai dar acesso então a um prémio extraordinário que nós vamos oferecer no dia 31 de outubro. E já estamos no mês de outubro e vai ver que quando é preciso chegámos a dia 31 e aí estamos nós a oferecer 30 mil euros e um carro a um dos nossos parceiros. São bons prémios de que nos orgulhamos muito e são prémios capazes de mudar a vida de alguém. Portanto, o que tem de fazer é então marcar, como dizia eu, para que veja a sua vida também transformada, o 760 100 760. Vá marcando várias vezes, que aumenta as probabilidades de ser escolhido. Ora bem, Eduarda, o seu filhote neste momento já tem quantos anos, Eduarda? Meu filho tem 15 anos. Já tem 15 anos, muito bem. Tinha ele quantos anos quando a Eduarda ou se apercebeu ou foi chamada a atenção por alguém que o acompanhava na escola? O meu filho frequentava na altura, eu tenho 3 filhos, é o meu filho mais novo, frequentava na altura o Jardim Escola João de Deus. Porque é que eu refiro isto? Isto é importante porque no Jardim Escola João de Deus começa-se a ler e a escrever aos 5 anos de idade. O que quer dizer que quando ele começou a frequentar o primeiro ano de escolaridade, era suposto já estar, já dominar a escrita e a leitura, ainda de uma forma mais elementar, mas já ter noções. De facto, ele teve a grande sorte de ter uma educadora que estava muito atenta e que me chamou, durante o primeiro período, portanto até dezembro, me chamou para dizer que havia alguma coisa no Diogo que não correspondia, isto é importantíssimo, às expectativas dentro daquela faixa etária, ou seja, dentro daquele grupo de meninos e meninas que tinham a mesma idade do Diogo, o Diogo estava oralmente tão bem como os outros, ou até muito acima, mas quando ia ler, quando ia escrever, tinha imensas dificuldades, não conseguia ler, não conseguia escrever. A educadora chamou-me a atenção para isso e eu, como qualquer mãe, quando dizem que o nosso filho terá qualquer problema, eu pus-me em campo para tentar saber o que é que deveria fazer para ajudar o meu filho. Uma coisa que foi referida pela Maria Amélia, que eu acho importantíssima, é o diagnóstico. E faltou um adjetivo que a Maria Amélia não disse porque não teve tempo, mas que eu acrescento, o diagnóstico precoce. O meu filho tem a grande sorte de ter sido diagnosticado com 6 anos de idade. E, portanto, quando nós falamos de dislexia e quando temos esta tendência para associar dislexia a insucesso, como a Maria Amélia disse muito bem, a tendência para ralhar, para rotular de preguiçoso, não se esforçou suficientemente, nós estamos errados e o meu filho não corresponde. E o meu filho e muitos filhos de muitas pessoas e muitos netos de muitas pessoas que nos estão a ver não correspondem de facto a essa ideia do preguiçoso, do que não quer fazer. Porque a minha pergunta é, porque é que uma criança pequena ou um jovem que não foi diagnosticado a tempo e que passa para o 5º ano e para o 6º ano e para o 7º ano e ainda não foi diagnosticado, será que alguém gosta de errar todos os dias na sua vida? Não, ninguém. Não. Com certeza que não, até porque a frustração e o sofrimento que isso lhes traz a eles e quem está à volta acaba por os afetar e muito, não é? E eles têm essa consciência. A Ariana referiu uma coisa que eu considero, nós como associação consideramos importantíssima, e que é esta baixa autoestima que muitas vezes estas crianças, mais tarde jovens, vão ter, porque
tendo que defrontar todos os dias dificuldades que para eles parecem insuperáveis, nós, associação, fazemos ações gratuitas pelas escolas todas do país. Porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, uma associação de pais, técnicos, professores. Fazemos ações gratuitas e nós não nos cansamos de chamar a atenção de que é importante o reforço positivo, é importante nós percebermos as que pequenas grandes conquistas. As pequenas grandes conquistas. Exatamente. E há uma coisa muito importante também. Quando nós falamos no diagnóstico, é essencial o diagnóstico. Eu, sem saber o que o meu filho tem, eu não posso estar a ajudá-lo. Não é? E se é verdade que a investigação, e temos aqui 2 investigadoras, a investigação aponta para que não se deve ter a certeza de que existe uma dislexia antes do 2º ano de escolaridade, mas a verdade também é que já há sinais de alerta no pré-escolar. E a família, os avós, os pais, os irmãos mais velhos... Todos têm que estar com as antenas mais apuradas. Todos. Mas ainda bem que fala nos sinais, Eduarda, para eu perguntar aqui à Maria Amélia, e não é só virtude deste estudo, mas também da sua experiência, que sinais são esses que dizia a Eduarda muito bem, que nós podemos estar atentos? Há alguma coisa que os nossos filhos demonstrem, se calhar várias, e que nos... não sei, diga. Bom, assim, eu posso dizer muitas coisas, mas se calhar era boa ideia começar por dar uma ideia, começando nas idades mais precoces, pegando então no que estávamos a falar, e depois dar sinais mais velhos. para a frente. Sim. Ora bom, nas idades mais precoces é preciso estar atento aos avós, pensando nos avós. Pré-escolar, No pré-escolar, normalmente tem mais netos. Portanto, é estar atento à evolução dos outros e verificar se há discrepâncias. Se eles brincam quanto os outros, se acompanham as mesmas brincadeiras, se pegam dos brinquedos da mesma maneira, se lhes dão os mesmos usos, se nos ouvem e atendem às respostas do que lhes fazemos, se conseguem desenhar exatamente e pegar nos lápis ou cantar as mesmas canções que os outros. Essas são as indicações. Os educadores aqui têm um papel fundamental, porque têm um painel enorme de crianças das mesmas idades em pano de fundo, que lhes permite fazer as diferenças nestas situações. Depois entramos no primeiro ciclo. Se a criança, quando entra no primeiro ciclo, não acompanha com os outros no primeiro ano o tipo de aprendizagem e se não faz um desenho extremamente infantil, às vezes uma rodinha com 2 pernas, isto indica-nos logo à partida que estamos perante uma criança com atraso ao nível do desenvolvimento que lhes permite a aquisição da leitura e da escrita. Deixe-me interromper só para perguntar o seguinte. Nessa idade que me estava a dizer, outros sinais que eu não sei se são válidos, mas, por exemplo, se a criança na idade escolar tem dificuldades em dormir, perturbações do sono, por exemplo. É outra questão. Se a criança tem, não sei, as tais dói a barriga aquilo e aquilo, poderá ser sinal de alguma coisa ou não? Isso sim. Normalmente, pela minha experiência, o que me diz é que uma criança, pegando no que as 2 pessoas que falaram anteriormente disseram, indica-nos que há uma criança que está em sofrimento. Portanto, as crianças normalmente têm sintomas que nos demonstram que até que ponto estão a sentir mal, estão a ser agredidas pelo ambiente. A agressão tanto pode ser da parte da família, porque espera mais por eles, e é inconsciente, absolutamente, em que espera muito mais por eles aquilo que eles conseguem dar, como pode ser da escola, como pode ser por um meio circundante, ou até de elas próprias. A determinada altura, hoje vínhamos a falar nisso até no comboio, com a Ariana, é que assim, quando vínhamos a falar que não há maior agressor do que a criança, ela própria, assim mesma. Sim, que ela própria se desiludir com... Desilude-se e a própria afasta-se, marginaliza-se. Quando ela diz eu não consigo, a sua autoeficácia, chama-se isto, capacidade de realizar alguma coisa, ela distancia-se, afasta-se, isola-se dos outros e não investe. Uma das grandes coisas que há bocado tinha falado e que eu gostava muito de referir é que não há, mas não há mesmo, e eu digo isto para os pais, eu digo isto para os professores, eu digo isto para todas as pessoas que lidam com crianças. Não há crianças preguiçosas. Não há. Todas as crianças querem ser mesmo as melhores da família, criar alegria nos pais, serem que os pais se orgulhem delas, os professores, etc. Há crianças que se defendem. Isso sim, há crianças que se defendem afastando-se, não conseguindo, ou crianças em sofrimento. Muitas vezes sem dores de cabeça, dores de barriga, irritações cutâneas que não têm, e tudo mas isto... pode ter a ver com alguma, vamos lá ver, com alguma questão emocional que esteja por trás, por exemplo, sei lá,
Uma criança que esteja a viver uma situação qualquer em casa delicada, por exemplo, poderá ser... Por exemplo. Mas as pessoas podem perfeitamente separar as coisas e sabem o que é. Pode eventualmente estar a incomodar. Se há um divórcio, uma morte de alguém familiar, etc. Obviamente sabem atribuir, é por causa disto, não é? Mas, se por acaso não existe nada disso, não existe uma causa médica que justifique estes sintomas e a criança está a não dormir, uma coisa muito importante, quando eles nos dizem muitas vezes, mas ele tem um sono calmo, dorme toda a noite. Não dorme toda a noite. Eu pergunto a seguir, e como é que estão os lençóis quando acorda? A cama está toda virada do avesso. Então o sono não é calmo. O sono é agitado e muito agitado. Cuidado com isso e peço realmente a atenção e chamo a atenção para essa parte, com os lençóis. Bem, é uma coisa curiosa, estamos todos aqui a aprender. Eu digo-lhe, eu estou a aprender, tenho uma filha com 12 anos, um outro mais pequenino, mas estou aqui a aprender e muito, e acho que lá em casa também estará a acontecer o mesmo. Antes de passar à Eduardo, ainda queria perguntar à Ariana o seguinte. Há pouco, quando a Ariana comentava, no fundo, estas alterações que acontecem, primeiro, a escolaridade que hoje é maior. As turmas que também são maiores, os professores que infelizmente não conseguem dar a atenção que às vezes gostariam. Sim. De que maneira é que nós podemos acautelar aquilo que pode parecer incontornável? Porque podemos dizer, bom, mas não há nada a fazer, as turmas são muito grandes, não sei, é incontornável. É incontornável ou é contornável? Não é incontornável. Trata-se de uma opção e não sequer é uma opção técnica, é se calhar uma opção com caráter financeiro. O atendimento às crianças tem que ser feito de forma mais individualizada possível. E, portanto, isto... Elas não podem ser números, têm que continuar a ser pessoas. Elas não podem ser números e fica absolutamente claro que numa classe onde há 30 alunos ou noutra onde há 23, aquele que tem 23 serão mais facilmente acolhidos no atendimento a cada um deles do que na classe de 30. De verdade, este ano letivo arranca com piores condições para todos os professores e famílias e principalmente alunos deste país, porque as turmas foram alargadas e, portanto, alguns destes meninos, que são meninos quase invisíveis. Eu ouvi a Eduarda falar e lembrava-me como as crianças com dificuldades de aprendizagem são crianças quase invisíveis, porque são crianças saudáveis, são crianças que não têm evidentemente uma deficiência, porque um menino diferente, a gente percebe logo, que está a crescer de forma diferente. Estas crianças não são saudáveis, aprendem bem noutros campos, aprendem bem na dança, aprendem bem na música, aprendem bem no campinho de futebol e depois não aprendem na escola. São crianças muitas vezes invisíveis. E mais invisíveis são aquelas que não têm pais que, pela organização da sua vida, permite estar atenta. É por isso que a escola é tão importante, que crie condições de orientação, de organização, de apoio, de rede a estes meninos. Porque quando um menino tem a sua família de retaguarda... tudo é mais simples. Tudo é mais simples. Claro. Portanto, é evidente que uma mãe sabe como é que ele dorme, porque o acompanha ao levantar da cama. Mas há meninos que se deitam e que se levantam sozinhos neste país. Sim. Há crianças que se deslocam sozinhas para a escola quando os adultos da sua casa ainda estão a dormir, não é? É verdade, ou portanto, seja... há um grande potencial e responsabilidade social da escola no acolhimento destes meninos e no despiste precoce destas situações. Quando, enfim, a família, os professores, quando se nota realmente que há situações destas, é aí que associações como esta, a Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas, têm um papel tão importante. E eu pergunto, Eduarda, para rematarmos, que conselho é que dá a quem de repente se depara com um filho, um neto, que precisa de uma atenção diferente, vamos dizer assim? O que é que sugere? Que vos bata à porta? Quais são os caminhos? A senhora já os fez? Em primeiro lugar, claro, que nos bata à porta. Nós estamos permanentemente disponíveis, não fisicamente numa porta, mas no e-mail, no site. Nós recebemos literalmente milhares de visitas ao nosso site e recebemos centenas de e-mails. E, portanto, nós damos sempre uma resposta. Não há ninguém que possa dizer que até hoje tenha consultado a APDAI, que é assim que nós lhe chamamos, e que não tenha recebido uma resposta. O que é que nós aconselhamos? A dislexia, não esquecer uma coisa, não é uma doença, mas também não tem cura. Uma pessoa que tem dislexia vai ter dislexia toda a vida. Mas, e como já aqui foi dito pela Ariana e muito bem, não associemos dislexia a insucesso, porque não é obrigatoriamente assim. Vamos então ver o que é que eu tenho que fazer para transformar o meu filho, ou para fazer com que o meu filho tenha sucesso. O meu filho Diogo tem 15 anos, está no 11º ano, nunca reprovou, tem notas bastante boas. Portanto, o meu filho não é uma exceção. O que é que os pais têm que fazer? E não vale a pena nós também pensarmos que só as famílias com escolaridade é que podem ajudar os filhos. Os pais não devem ensinar conteúdos, devem ensinar rotinas, regras
a maneira de estudar aos filhos, definir tempo de estudo, consultar, pedir o diagnóstico. Muito é bem. essencial. Muito bem. E lutar pelos direitos. Temos mesmo de fechar esta conversa. Eu sei que ainda havia aqui muito para conversar, mas enfim, eu acho que estas três mulheres acabaram por abanar, agitar aqui uma série de coisas e agora, claro, cada um irá à procura das respostas. Eu agradeço às três a vossa presença. Acho que foi extremamente importante e pertinente falarmos deste tema e queira Deus que se possa fazer mais por estas crianças que são nossos filhos como todos os outros, não é? Um grande aplauso. Muito obrigada.